pessoal, tudo bem? É difícil de tocar uma coisa, sair da música e voltar para falar. E aí, pessoal, é sempre difícil para mim tocar na frente aqui de vocês. Mas enfim, estamos aqui para mais uma live. Mais uma live. Falando sobre um tema super importante. Porque pode ser que muita gente aqui mais jovem não tenha problema nenhum. De lesão, de dores, esteja tudo maravilhoso. Que bom! Mas a notícia é a seguinte: se vocês não fizerem nada em relação à saúde física e principalmente a prevenção de lesões, muito provavelmente vai chegar um momento que pode acontecer um treco aí, o corpo dá uns dá mais cedo, mas em algum momento vai chegar, desculpa falar assim, mas a verdade é que até hoje eu não vi ninguém que nunca teve nenhuma dor. Porque faz parte do que a gente faz, né? Principalmente para violinista e violista, né? Que a gente está sempre tocando aqui, ó, muita torção, muito para lá, mas em geral todos os instrumentistas. E hoje eu tenho um convidado muito especial que também não conheço pessoalmente, mas já escutei coisas maravilhosas sobre ele, e é o Osvaldo Velasco. Vamos chamar aqui o Osvaldo para a live. Vocês estão me escutando bem? Tudo joinha? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Osvaldo! Tudo bom, Carmelo? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, prazer participar aqui da sua live, muito obrigado. O prazer é meu. O prazer é meu. Temos alguns amigos em comum, eu acho, mas acho que a gente nunca se conheceu, né? Não, ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo, espero que seja em breve. Espero que seja em breve. Pois é, Osvaldo. Osvaldo, tu és espanhol, pelo que eu li no teu currículo. Sim, a minha família é brasileira, mas eu nasci em Madrid porque o meu pai trabalhava na época na embaixada lá. E eu morei muitos anos lá. Ah, entendi. Mas os teus pais são brasileiros. A família é brasileira, exatamente. Família brasileira, que legal. Calma aí que eu acho que a minha estante ficou muito baixa. E eu fiquei muito baixinho. Eu vou baixar aqui assim, ó. Pronto. E, Osvaldo, como é que é a tua história com o violino? Tu começaste em Madrid? Eu comecei em Madrid, exatamente, estudando particular. Comecei um pouco tarde, comecei com 14 anos, praticamente 15. E entrei depois no Conservatório de Madrid. Naquela época só havia um conservatório, que era o Conservatório Superior, que fazia todos os níveis, do nível inicial até o nível de pós-graduação. Foi o conservatório que eu estudei os primeiros anos e até o 5º ano do instrumento. Depois eu vim para o Brasil e continuei na Escola de Música da UFRJ, estudando com Michel Bessler. E depois eu voltei, depois de 4 anos e meio, eu voltei para Madrid, fiquei mais 10 anos, terminei o meu curso lá no Conservatório Superior e continuei estudando, trabalhando com diversas questões relacionadas com música, orquestra. Eu tive um quarteto, dei também muita aula de violino em escolas, em academias. E depois acabei retornando. Impressão minha, Osvaldo, mas tu tens uma especialidade em violino barroco, música antiga? Na realidade eu gosto muito. Eu tive o contato a primeira vez com a Orquestra Barroca da Unirio, mais ou menos em 2008. Eu não cheguei a estudar violino barroco com nenhum professor especificamente. O que eu aprendi foi tocando na Orquestra Barroca da Unirio, aprendendo muito com a Laura Ronay, aprendendo muito com o Roger, que é o nosso Spala, um excelente violinista, e tentando assimilar o máximo possível as orientações que lá dentro a gente recebe mesmo, né? Interessante, interessante. Osvaldo, como é que tu chegaste ao ponto de se interessar no estudo sobre aquecimento, respiração, alongamento? Aconteceu alguma coisa contigo? Como é que é isso? Na realidade, foi um livro que eu ganhei há mais de 20 anos do meu professor em Madrid, o Vicente Cueva, um livro de uma violinista chamada Dominique Ropenot, chamado O Violino Interior. Eu acho que em português não temos tradução. Eu li em espanhol El Violino Interior, e aquele livro foi um ponto de inflexão para muitas questões relacionadas com a prática do instrumento. A importância da gente de termos um autoconhecimento sobre o nosso corpo, sobre as nossas sensações voltadas para o estudo, né? Que não seja um simples repetir exercícios, um simples exercício mecânico, físico, mas tem alguma coisa que vai muito além disso, que são sensações que temos, percepções que temos do nosso corpo, respostas do nosso corpo, e questões também ligadas à respiração, que são fundamentais, e que muitas vezes, no decorrer dos anos de estudo, a gente acaba não recebendo uma orientação muito adequada. A diferença dos cantores ou a diferença dos instrumentistas de sopro. Eu creio que violinistas, pianistas, cellistas, as pessoas que não trabalham com ar propriamente para emitir o som,
acabamos tendo um conhecimento muito aquém do que deveríamos. E como bem sabemos, a respiração é fundamental em todos os âmbitos da interpretação, do estudo e também como um elemento que beneficia a nossa tranquilidade, o nosso bem-estar e interfere, evidentemente, no resultado da execução também. E, Oswaldo, esse livro, essa autora teve algum contato com o técnico de Alexander ou não tem nada a ver? Ela cita assim, a técnica no livro, mas não propriamente se baseia nele para escrever o trabalho dela, não. Ah, tá. Tá, legal. Então, começando, qual seria a primeira precaução ou a primeira noção que a gente deve ter sobre esse assunto? Sim, eu creio que o mais importante, primeiramente, começamos pela questão da respiração, né? Quando a gente não pensa na respiração na hora de tocar, na hora do estudo, a gente não lembra que a nossa musculatura está diretamente condicionada a receber oxigênio, a receber uma série de necessidades físicas provenientes de uma respiração adequada. Então é muito comum que a gente não pense na respiração e que por causa disso a gente acaba sem querer, sem saber, tensionando a nossa musculatura. E muitas vezes pensamos que um problema técnico, né, é decorrente de uma falta de estudo, ou que a nossa respiração apressada, ou que a nossa respiração nervosa, ou não regular, uma respiração entrecortada, é resultado de uma deficiência técnica que faz que a gente fique tenso, que a gente fique nervoso. Muitas vezes é o oposto a isso. Se tivéssemos um controle sobre a respiração, se soubéssemos fazer uma respiração abdominal corretamente, se soubéssemos perceber como que a respiração tem que ocorrer durante o estudo, pode ser na hora de fazer notas tenutas, uma escala lentamente, né? Se a gente tivesse essa sensação e sentíssemos a respiração, muitos problemas técnicos seriam resolvidos mais facilmente e não teríamos, possivelmente, vários problemas de tensão, de dor, de cãibra, tudo isso aí. Interessante, porque existe muita torção envolvida, principalmente em tocar violino e viola, né? E levantar o ombro, que acontece Exatamente, bastante. Então, isso aí pode, se a gente não tem um bom fluxo de oxigênio, digamos exatamente, assim, com certeza. na corrente sanguínea, acaba que a gente acaba tendo dificuldade, né? Quem já não passou assim pela terceira hora de estudo vai ter que chegar a tocar, a mão não vai mais, o dedo não vai mais, existe uma fadiga, né? Um cansaço, exatamente. Uhum. E um cansaço proveniente disso, de uma falta de oxigenação. E outro detalhe importante que a gente não pensa é que, na realidade, somos atletas, porque exercitamos durante 1, 2 ou 3 horas uma atividade, ou muito mais do que isso num dia, uma atividade que envolve habilidades e movimentos de muita precisão, de muitas articulações e de muitos músculos. E a questão é que são músculos envolvidos, que são fibras pequenas, são músculos menores que têm poucas fibras. Então, que se encurtam com muita maior facilidade do que se fosse, por exemplo, uma musculatura da perna. Então, é muito mais fácil termos uma lesão por um movimento repetitivo, um movimento onde não pensamos exatamente em relaxar, ou principalmente em preparar aquela musculatura antes da prática instrumental. Então, o encurtamento muscular ocorre com maior rapidez. E esse encurtamento ocasiona falta de oxigênio e ocasiona também todos os efeitos negativos que conhecemos. Esse encurtamento faz que o músculo fique menos flexível, que ele fique menos elástico. E aí começam os problemas de cansaço. Então, a questão do alongamento, que diretamente precisa estar compreendido também com a questão respiratória, o alongamento permite o aquecimento da musculatura antes da prática. Então, eu considero que o aquecimento é fundamental, da mesma forma que um atleta sempre aquece, né? Vamos deixar claro para o pessoal aqui, porque eu lembro que há uns anos atrás eu não sabia muito bem a diferença entre alongamento e aquecimento. Sim, ok. Na realidade, o aquecimento seria, para a gente entender assim, a flexibilização, exercícios de flexibilidade e exercícios de alongamento. Tanto exercícios de flexibilidade, qual seria a diferença? Exercícios de flexibilidade seriam exercícios que vão facilitar que a gente consiga movimentar uma articulação, por exemplo, o braço ou o dedo, em toda a sua extensão, em todo o seu percurso de uma maneira natural. Uhum. E o alongamento seria exatamente você trabalhar a musculatura intrínseca que está dentro desse membro nosso que estamos movimentando. E para que a flexibilidade, né, dos nossos membros ocorra corretamente, precisamos ter uma boa mobilidade articular e uma elasticidade muscular. E essa elasticidade muscular é favorecida com o alongamento.
Portanto, tanto a flexibilidade como o alongamento fazem parte desse aquecimento. Tu inclui o alongamento dentro do aquecimento? Sim, o alongamento sim, faz parte do aquecimento. Porque né? eu sempre tive a impressão que o alongamento sem o músculo estar devidamente aquecido pode causar essas microlesões. Claro, exatamente. O que a gente nunca pode fazer é começar a alongar frio. Né? Sempre temos que aquecer primeiro. Como que a gente pode fazer esse aquecimento? Primeiramente com exercícios de flexibilidade. Por exemplo, exercícios muito simples com as mãos. Eu não sei se vai dar para ver aqui. Só uma coisinha. Sim. Os slides, eles ficaram cortados. Porque... Ficaram cortados. Eu posso até olhar aqui, qualquer coisa, e vou falando. Olho aqui pro computador e vou comentando. Não tem problema, não. A não ser que eu ponha aqui em cima, mas vai ficar muito pequeno. Nem eu não tem problema nenhum. Então tá. Por exemplo, um exercício de flexibilidade, né, muito simples, é fazer este exercício aqui, com a palma da mão, estendendo os dedos. Né? A flexibilidade, quer dizer, conseguir o movimento em toda a sua extensão, em toda a sua amplitude, devagar, fechando, muito simples, durante alguns minutos. Pode levantar um pouquinho mais? Sim, seria... Vou botar meu violino aqui para o lado. Quer dizer, esse é um exercício muito simples, né? A mão estaria plana, evidentemente estaria assim, mas o movimento de abertura dos dedos é um exercício de flexibilidade muito simples, né? Que já vai aquecendo um pouco a musculatura da mão, né? Tanto da mão direita como da mão esquerda. Outro exercício interessante seria este daqui. Começamos a movimentar os dedos, né? O polegar também. Quando um dedo termina o percurso, começa o outro. Inclusive mais lentamente do que eu estou fazendo. É um exercício muito simples. Pode ser mais lentamente do que eu estou fazendo. Exercícios muito simples. Outro exercício de aquecimento, por exemplo, esses dois que eu fiz estão no meu site, estão no meu trabalho. Mas um exercício de aquecimento, exatamente, de aquecimento para poder começar o alongamento, é esse exercício, como se estivéssemos lavando as mãos. Ensaboando as mãos e lavando as mãos. Você friccionamos os dedos, friccionamos a palma da mão uma na outra. Funciona também. Outro exercício que geralmente é conhecido é o abraço. A gente, né, nos abraçamos algumas vezes, né, no máximo de amplitude que conseguimos. Estamos aquecendo esta parte da musculatura, né, e a parte da articulação dos ombros. São exercícios muito simples que já predispõem melhor para o alongamento. Depois existem exercícios de alongamento com o pescoço. Né, simplesmente uma flexão do pescoço, lentamente. Até encostarmos realmente com o queixo no externo. O que a gente puder sempre lentamente, respirando naturalmente, é uma flexão. Depois a gente tem simplesmente o movimento de lateralização, né, também, com sempre o tronco reto, né, respirando naturalmente. Essa torção, por um lado e para o outro. Né, tentando... pensar em não fazer nenhum movimento rápido, nenhum movimento brusco. Né? São exercícios de flexibilidade que servem como aquecimento, muito simples. Que se a gente tiver até possibilidade, podemos depois projetar algum vídeo, se der tempo, se no caso de que tenha chegado aí, não sei, colocar. Sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Isso, não tem problema. Isso está depois no site, que eu vou passar o link. Estão todos esses exercícios gravados em vídeo. Então, esses exercícios simples de flexibilidade já serve como um aquecimento propriamente dito também para os alongamentos. Outra questão interessante é uma coisa que serve muito, que é muito útil. A gente pode fazer uma caminhada breve, a gente pode subir alguns andares de escada. A questão é aquecer o corpo. O corpo precisa estar aquecido para começar os alongamentos. Né? A gente nunca pode alongar com musculatura fria, ok? Tomar um banho também. A minha técnica dos 60 pulinhos. Eu sei que em 60 pulinhos o meu corpo tá... Sim, isso funciona, exatamente. Mas não só para fazer um alongamento. Às vezes estamos preocupados com o cotidiano do estudo e realmente, às vezes a gente não pensa, a gente acha que está perdendo tempo alongando, mas dá para ter uma rotina de alongamentos em 5 minutos. 5 minutos não vai atrapalhar a rotina de trabalho.
eu acho que tem que virar um hábito, da mesma forma que a gente, quando abre o estojo, a gente tem o cuidado para tirar o instrumento, a gente passa a resina, ou como quando depois do estudo a gente tem que tirar a resina do violino, tirar a resina do arco, que vira um hábito também, antes de tocar e depois de tocar, aquecer um pouco a musculatura envolvida, né? Fazer alguns exercícios de flexibilidade e principalmente alongamento. É tudo questão de hábito, Carmelo. É virar um hábito para o músico depois sentir os benefícios, né? Tá bom. Então, se a gente fosse dar uma sequência de exercícios, tu indicarias primeiro começar com pernas, alguma coisa que aqueça bastante o corpo, tipo subir escada, caminhar ou pular? Sim, ou tomar um banho, né? Sim, isso funciona. Tomar um banho morno, um banho quente também aquece, né? Ou subir um pouco, caminhar um pouco, fazer uma caminhada curta, subir uns andares de escada, já aquece o organismo, né? Quando a gente está aquecido, a gente vai tocar melhor. Né? Não dá para tocar frio. Eu tenho uma história muito interessante que, na verdade, me ensinou isso na prática. Uma vez eu fui fazer o concurso Pablo Sarasate em Tom Cruise, e eles colocaram o horário da semifinal de um lado para o outro. E quando eu cheguei lá, eu cheguei com bastante antecedência, mas eles falaram, não é aqui, vai ser lá no outro lugar, não lembro. E eu tive que dar uma caminhada de 15 minutos, mas assim, rápido, acelerado. Quando eu cheguei lá, eu tava assim, nossa, parecia que o meu corpo tava na manteiga, assim, foi super gostoso, na verdade. Eu nunca esqueci essa sensação. Sim, isso é muito bom. Realmente, a resposta do corpo, a resposta do organismo é melhor. Né? E você tocou num ponto fundamental. Não tem como começar a fazer nenhum tipo de exercício frio, porque vai ser muito mais prejudicial do que se a gente não fizesse nada. Né? A gente vai forçar a musculatura sem ter condição nenhuma disso. Sim, mas no caso, tu não indicas começar com alongamentos muito bruscos, assim, pessoal... Que não, de forma alguma. Não, o ideal é que a gente faça primeiro exercícios de flexibilidade para depois passar para o alongamento. Por exemplo, um alongamento bem tranquilo, que vai realmente alongar dos dois lados, a musculatura lateral do pescoço e das costas também, por exemplo, colocar a mão na cabeça. Se a gente vai alongar o lado esquerdo, colocar a mão direita. Sim. O braço esquerdo deve ficar junto ao corpo estendido e, à medida que lentamente, respirando naturalmente, formos começando a alongar com a coluna reta, vamos puxando esse braço esquerdo para baixo. A sensação realmente é muito clara, como que a gente está alongando toda essa musculatura que vem daqui, né, toda a parte e termina aqui no início das costas. E tem que ser feito lentamente, dos dois lados. Sempre é bom alongar dos dois lados, sempre. E eu aconselho alongar primeiro o lado no qual vamos exercer um maior trabalho muscular. Né? E esse exercício, todos eles precisam ser feitos com muita lentidão, devagar. É interessante, por experiência própria, é interessante começarmos o alongamento no momento da expiração. Quer dizer, inalamos, respiramos lentamente, uma respiração profunda, né, que venha do abdômen para cima, né, procurar nunca cortar o fluxo da respiração do peito para cima. Isso acontece quando estamos tensionados. A respiração precisa ser abdominal. Para aprender a fazer essa respiração, Carmelo, é só observarmos o nosso corpo. Vamos perceber que o abdômen, ele incha antes do que o peito. Se observarmos que o abdômen enche antes do que o peito, ele tem esse movimento antes do peito, estamos respirando de uma maneira mais correta. E começar o alongamento... O peito expande também, mas após o abdômen, digamos assim. Né? Após o abdômen, exatamente. E a questão é começarmos os alongamentos no momento da expiração. E soltando o ar, exatamente, soltando o ar devagar. E soltamos tudo, continuamos alongando, inspirando e exalando naturalmente. No momento em que sentimos dor, não é para pararmos de fazer força. Simplesmente, vamos pensar mais na questão respiratória, vamos parar um pouco o movimento, mas vamos continuar em seguida. Né? Até encontrarmos esse momento de desconforto faz parte do alongamento. Agora, não pode ser dor excessiva, evidentemente não, mas o desconforto no alongamento faz parte. Mas o que a gente não pode fazer é reter a respiração, porque é uma reação às vezes natural. Estamos num momento de perigo ou de tensão, a gente trava. Ao contrário, estamos alongando, por exemplo, esse alongamento muito simples também, a mão para cima, né? Seria esse alongamento aqui. No momento em que começamos, sempre
primeiro o cotovelo fica em flexão, não pode ficar completamente estendido. À medida que vamos... Isso. Depois a gente vai estender, mas no início não. À medida que a gente vai alongando a mão, né, para trás, a gente vai estendendo o antebraço. E, claro, agora eu estou falando, mas a gente tem que estar respirando, inspirando devagar e soltando o ar devagar. A gente para... O ar, exatamente. Sente o desconforto. Sentimos o desconforto e voltamos a respirar naturalmente, inspirando e exalando ar. Chegando no momento máximo de tensão, 20 segundos está ótimo, não precisamos mais. Soltamos devagar. Isso é muito importante. A gente solta devagar. Não tem como estar numa extensão de alongamento e eu vou soltar agora e soltar de repente. Isso é muito perigoso. O que acontece? Temos que evitar sempre o que se conhece como rebote, como se fosse uma chicotada. Isso é muito prejudicial. Isso acontece quando o músculo se retrai muito rapidamente em decorrência de um alongamento brusco. Então, se a gente faz um alongamento brusco e a gente não tem cuidado nesse voltar, pode acontecer um rebote, né? Alongou bruscamente e como se o músculo voltasse rapidamente, como se quicasse, né? Esse rebote, essa chicotada é muito perigosa, pode causar lesões. Então, observar esses movimentos lentos, com muito cuidado, com muita tranquilidade, né? Essa é a questão. E Oswaldo, nesse teu trabalho, provavelmente tu não incluis a massagem, mas tu indicaria também algum tipo de massagem caso o músculo já esteja bastante tempo, de um dia, 2, 3 dias? Com certeza. Inclusive, em alguns exercícios eu friso a questão de que dependendo do músico, da pessoa ter uma certa lesão, por exemplo, tem certas lesões no ombro, que no manguito rotator, por exemplo, que não tem como fazer alguns alongamentos, porque vai gerar um problema. Quer dizer, há que ter um certo cuidado, a pessoa tem que saber exatamente o limite, né? E sempre procurar a ajuda de um especialista da área da medicina no caso de que essa dor persista, porque não é normal, não tem porquê, né? Exatamente os exercícios existem para evitar esse problema. Claro, claro. Mas se for uma coisa assim de momentânea, de adaptação da musculatura ou de um certo cansaço, a pessoa não se deu conta, foi lá, estudou, no próximo dia, sim, a musculatura está assim, né? Aí já é tarde demais, né? Sim, exatamente. O recomendado nesse momento, né, que aconteça isso é ficar, por exemplo, um dia sem tocar. Né? Se o corpo realmente está sentindo dor, a gente sabemos disso, não podemos tocar com dor. Né, com dor no cotovelo, com uma dor na articulação do pulso, isso é perigoso. Então, observar o que está acontecendo, ficar um dia sem tocar, tentar fazer algum exercício muito leve de massagem, como você muito bem indicou, isso é muito bom, sim. Fazer uma massagem localizada, sim. Isso ativa também a circulação. Oswaldo, eu uso uma bolinha de borracha que ela é bem dura, na verdade. Ó. E eu coloco ela contra a parede, assim, e às vezes massageio as minhas costas, porque até às vezes quando eu estou dormindo pouco, viajando muito, aqui em casa não me dá isso. Mas quando eu estou viajando, paro no hotel, e durmo pouco, a minha musculatura das costas fica assim. Ó. Sim, fica tudo tensionado. Eu viajo com uma bolinha dessas aqui. É de lacrosse. Sim, porque evidentemente a musculatura fica tensionada, aquilo que comentamos antes. Os músculos ficam encurtados, se encurtam. Então perdem elasticidade. No momento em que você perde elasticidade, realmente aí vem o desconforto, né? Não conseguimos fazer muitas coisas. Não, e realmente parece que eu perco o controle da musculatura. Parece que eu não consigo fazer as coisas que eu quero fazer. O músculo não deixa, ele paralisa. Ele não responde, né? Exatamente. Ele não tem uma resposta. Eu vou dar uma olhada aqui rapidamente naqueles textos para ver se... que eu tinha montado aqui um pequeno guia. Isso daqui já foi comentado. Alguns pontos que eu não queria esquecer de falar. Isso, claro. E de repente alguns exercícios antes de estudar ainda. Tipo, isso aqui seria antes, né? Sim, exatamente. No site é interessante porque a maioria dos exercícios são para antes e depois de tocar. Okay? A maioria deles devem ser feitos antes e depois. E os de flexibilidade, sim, devem ser realizados antes, porque, como falamos antes, servem como aquecimento para a musculatura.
né? E depois a gente pode falar, se houver tempo, alguns exercícios muito simples que podemos fazer sentados num ensaio de orquestra, né? Inclusive que tem um paralelismo com alguns exercícios que estão na parte de antes e depois de tocar. Então, é simples, né? Não são exercícios complicados, né? Estão na terceira parte do site, na terceira parte dos vídeos, né? Esses exercícios para serem realizados durante a prática de um ensaio. E um detalhe que eu gostaria de comentar, que é bem interessante, inclusive, é um pensamento do grande professor Noel Devaux, fagotista, né, que ele estabelecia um paralelismo entre a coluna de ar, né, mesmo sendo fagotista, ele falava da coluna de ar, e esse paralelismo que pode ser encontrado com os instrumentos de corda. Né? Então, é interessante a gente pensar que a expressividade, por isso que é tão importante a questão respiratória e a questão de cuidar da musculatura, né? A mão direita, por exemplo, né? Essa coluna de ar que os cantores falam, que os instrumentistas de sopro comentam, né? Seria o nosso arco. Então, pensar que 2/3, né, da expressividade do que a gente precisa fazer, a gente consegue com arco, seria 1/3 para a mão esquerda. Né? A importância exatamente de trabalhar essa coluna de ar, a coluna de ar seria o arco. E como que a gente pode pensar nisso de uma maneira que não seja tão metafórica? Por exemplo, quando a gente inspira, a gente está fazendo um movimento de expansão. Poderíamos pensar no arco para baixo, estamos abrindo. Né? No momento em que a gente expira, que a gente solta o ar, é um movimento de contração. Seria um movimento do arco para cima. Podemos pensar nisso em notas lentas. Mesmo que saibamos que na prática, depois, normalmente, né, uma leve inspiração é o passo prévio a começar a tocar com o arco para baixo. Isso é outra coisa, né? E essa inspiração que a gente faz tanto, que é tão importante, uma inspiração que não seja exagerada, não há necessidade. Né? Esse inspirar, né, numa anacruse, num levare para um tempo forte, que pode ser sonoro para o quarteto, vamos pensar assim, pode ser sonoro para o grupo de instrumentistas, mas não precisamos inalar com força, porque estaremos tensionando esse fazer do movimento respiratório. Né? Uma bem leve para começar. Na verdade, eu não vejo uma necessidade. Agora que eu estou pensando, né? Aqui, eu não vejo a necessidade de fazer a fungada. Eu posso simplesmente. Exatamente, com certeza. Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. O que nós precisamos é sentir essa leve inspiração física, respirando, mas não nada forçado, nada exagerado. Muitas vezes vemos uma inspiração muito exagerada, não faz sentido. Eu creio que não há necessidade nenhuma, né? E pensar nesse detalhe do arco para baixo, né, é uma inspiração, você está abrindo, você está expandindo. E o arco para cima seria uma contração, você está soltando o ar. Engraçado. É um conceito interessante. Para mim, instintivamente, parece o contrário. Exatamente, parece o contrário, sem dúvida. Parece o contrário mesmo. E é um detalhe que, se a gente tenta pensar e fazer, encontramos sentido quando a gente treina esse tipo de coisa, né? Estamos descendo o arco, estamos abrindo, estamos enchendo os pulmões de ar. É uma sensação interessante. E no arco para cima estamos soltando, né? Porque estamos, na realidade, contraindo. Né? A gente está expandindo o tórax, né? É uma pequena expansão, e aqui é uma leve contração. Né? É interessante pensar nisso, funciona. De uma maneira prática, eu acho que em arcos lentos e compridos funciona, mas eu vou fazer uma passagem... Unicamente. Não. Não tem como. Unicamente, exatamente, como comentamos antes, unicamente em movimentos lentos, né? Fazendo uma escala lenta, e aí funciona. E falando em escala lenta, Carmelo, a questão do aquecimento, né? Porque temos um aquecimento geral, que é esse aquecimento que envolve flexibilidade e alongamentos. Mas também vamos pensar no aquecimento específico, que seria aquecer tocando. Quer dizer, devemos começar o estudo de uma maneira gradual. Né? Ninguém vai começar a fazer uma escala em 3/8 em alta velocidade, não faz muito sentido. Ninguém vai começar a aquecer com instrumento, com vibrato muito intenso. Né? Ou também com notas muito lentas, fazer som filé. Assim, 40 segundos um arco, 45 segundos, eu acho completamente antinatural quando você está começando a tocar naquele momento. Né? Podemos fazer... Qual que seria o ideal na tua visão, Oswaldo? Eu acredito que tocar... Eu penso assim, eu gosto de começar com movimentos maiores, de membros maiores, sim, ou grupos musculares maiores, para ir aos pouquinhos indo para o menor. Sim.
Sim, exatamente. Começamos, por exemplo, tocando lentamente, né? Fazendo uma escala, né? Pode ser uma escala em 4 tempos lento. Dá para fazer, dá para respirar naturalmente. Não estamos forçando, né, o nosso corpo. Agora, se exageramos muito nessa velocidade muito lenta, estaremos realmente causando um certo incômodo. Isso é visível sempre no nosso estudo diário. Eu creio que fazer notas demasiadamente lentas não é ideal no começo. E tocar um repertório, começar com um tipo de técnica, exatamente que vá de movimentos maiores, como você muito bem falou, para menores, né? Vamos fazer uma escala primeiro com o arco todo e vamos reduzindo essa velocidade, né? Fazendo a velocidade mais rápida, reduzindo o arco, né? Paulatinamente, fazendo ligado, depois o que a gente costuma sempre fazer. Mas tem que ser gradual. Esse seria o aquecimento específico, ter uma certa noção de o que a gente está estudando. Ninguém vai começar a tocar o Brahms sem ter aquecido. Não faz sentido. É muito ruim. Evidentemente. E Osvaldo, tu tens algum exercício específico para dores do ombro esquerdo, que parece ser uma coisa muito comum entre violinistas, essa região Sim. aqui, principalmente isso aqui, ó, que Sim. tem tendões que vêm, né, para cá e tal. Exatamente. Alguns exercícios de ombro que são bem interessantes. Um deles, que se faz muito em academia, que funciona, claro, lentamente a gente seguramos, né? Aqui, né? Tentamos inspirar, né? E exalar lentamente. No momento da exalação, simplesmente levar o braço. Né? Estamos movimentando toda essa musculatura, né? Sentimos realmente um tensionamento e vamos soltando devagar, 15, 20 segundos. Agora foi menos, mas esse é um exercício que funciona bem. Eu vou tentar ficar em pé, vamos ver se não vai cair aqui, porque eu estou com o fone conectado. Em pé vai ser difícil, mas está bem. Pena que não dá para colocar os vídeos. Seria este exercício aqui. É parecido com o anterior, mas cruzando o peito na frente. Isso aqui estica esses tendões. Exatamente. Toda essa parte muscular que temos aí na região do ombro. Depois tem um exercício que seria também para o peito, mas também ativa bastante a musculatura do ombro, que se faz muito também na academia, que é segurar, por exemplo, numa porta, né? Segurar numa porta. Ah, sim, sim. Né? Sim. E fazer a torção. Fazer a torção. Assim, exatamente. Exato. Até ficarmos exatamente com o peito reto novamente. Vamos fazer essa movimentação. Né? Isso envolve também toda essa musculatura do peitoral e a parte superior do ombro. Mas o importante, Carmelo, sempre, principalmente com as articulações maiores, termos muito cuidado com a questão de ombro, né? Com a questão, quando estamos trabalhando a questão da cabeça também, alongamentos dos músculos do pescoço, né? Muito devagar, com muito cuidado, e muito cuidado ao voltar o movimento. Né? Exatamente para que não aconteça aquele alongamento brusco e o rebote. Tá. Uma dor muito comum também, além do ombro, é essa do pescoço, né? Porque a gente, com espalheira ou sem espalheira, acaba levantando um pouco o ombro de alguma... Assim, são raras as pessoas que não levantam nada. Um pouco. Até uma questão técnica, né? Tem gente que tem como filosofia só encostar aqui na clavícula e deu, assim, toca com o ombro baixo. E o resto segurando na mão esquerda. Mas acho que a grande maioria acaba colocando algum material aqui embaixo, seja esponja, a espalheira mesmo, né? Madeira, aço, sei lá. Algum material aqui. E isso aqui acaba travando, né? Em algum momento, principalmente nas coisas altas, parece que dá uma travada. Tem algum exercício, algum alongamento para fazer essa contração? Aí tem que ter um certo cuidado na questão de tirar a espalheira, por exemplo, né? Tirar o apoio que temos aqui, né? Violinistas que têm pescoço curto, não tem problema, né? Mas tirar a espalheira com violinistas que já têm uma propensão a não ter esse apoio, esse equilíbrio necessário, é muito difícil. Todos os alongamentos e também os exercícios de flexibilidade que envolvem toda a região da cabeça e do pescoço são os indicados para isso. Exatamente para liberar toda a tensão na musculatura da parte superior do ombro e a musculatura do pescoço, porque vamos acabar tensionando tudo. Claro, e evitar subir esse ombro. Então, aqueles exercícios de alongamento que vimos, esse exercício de lateralizar com o braço esquerdo, no caso, estendido para alongar esse lado.
o alongamento, que é muito simples, né? Levando, Ah, isso é bom. empurrando realmente com as mãos na nuca, empurrando realmente até encostar completamente. Que esse é um alongamento propriamente. E temos que encostar completamente o queixo no peito, de uma maneira lenta, primeiramente. E sempre, Carmelo, é muito importante a coluna completamente reta. É fundamental, né, que o eixo da coluna esteja perfeitamente bem posicionado. Esse aqui é ótimo. Esse aqui acho que eu nunca fiz isso. Isso é, porque tira realmente, alivia bastante a tensão em toda a parte posterior do pescoço, abaixo da nuca. Parece que eu sinto as fibras do músculo fazendo isso aqui, ó. Quando eu faço. Parece que elas estão expandindo mesmo. Sim, dá uma exatamente. Certa porque uma ardência, né? Uma certa... Da ardência, exatamente. E exatamente esse movimento gera a possibilidade de trabalhar a elasticidade muscular. Quanto mais elástico o músculo, maior resistência ele vai ter. Agora, se ele ficar curto, exatamente por falta de movimento, por falta de aquecimento, de alongamento, o que dissemos antes, os músculos curtos são os que causam as lesões. Né? E falando nesse exercício do pescoço, é um exercício de flexibilidade muito parecido, né? Só que a gente não exerce a força com a cabeça, com as mãos, né, na nuca. Esse movimento que já fizemos no início antes. No momento que a gente volta, a gente tem que voltar olhando para frente e até observarmos o teto. Começarmos a olhar o teto, a gente para. O que a gente não pode é fazer esse movimento de extensão para trás com o pescoço, porque isso é prejudicial e é perigoso também. Então, não forçar esse movimento para trás. Fizemos a flexibilidade até o peito, voltamos no momento em que observamos o teto, olhando reto, olhando, né, não precisa olhar para cima, a gente vai olhar reto. Né, observamos o teto, já é uma amplitude adequada para trás, não há necessidade de forçar isso. Fantástico, fantástico. Oswaldo, eu tenho algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. Perfeito. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui também. Isso. Ana Valéria. Fazendo exercícios do Schradek, de repente percebo que estou com a respiração presa. O que fazer? Sim, exatamente. Né? O que acontece o Schradek? Né? Aqueles exercícios, por exemplo, em semicolcheia, né, com várias ligaduras diferentes, várias possibilidades de ligar, de golpes de arco, principalmente de ligadura. Né? Eu estou pensando nesse Schradek. O que acontece? No momento em que temos uma velocidade, né, dentro do nosso exercício, temos que tentar, aí sim, está faltando o pensar nessa consciência respiratória. E pensar na respiração dentro de uma ligadura, por exemplo, que faça um sentido musical. Né? Se temos uma ligadura, por exemplo, de 16 semicolcheias, né, num compasso de 4 tempos, vamos tentar que essa inspiração nossa, que essa oxigenação que estamos fazendo do nosso corpo e dos nossos músculos, possa durar, né, de uma maneira natural, quem sabe todo esse arco, né, de uma maneira natural. E porque dessa forma estamos pensando, estamos tendo consciência na nossa respiração. Podemos dividir pela metade, não há necessidade que seja, evidentemente, o compasso inteiro, mas pensar na respiração. Né? E a respiração associada à questão da métrica da música, por exemplo, associada aos tempos do compasso, associada ao compasso em si ou à própria frase. Oswaldo, eu acho que falta, sim. Sim, eu tenho uma pergunta. Em geral, Sim. então, tu pensas assim, se for estudar o Schradek, começar para baixo, eu vou começar inspirando. E expirando aqui. Sim. A sensação é que não estamos acostumados com isso, Carmen, porque geralmente o nosso pensamento é ao contrário, e não está errado. Quer dizer, fazer ao contrário é completamente natural, que sempre recebemos como ensinamento. Né? Mas esse tipo de fazer é o quê? É o domínio e a consciência da nossa respiração na prática do instrumento. Isso que é importante. E acaba sendo interessante, porque funciona num movimento lento do arco, estamos expandindo o tórax, então estamos enchendo o ar. Eu tenho começado a fazer os meus arpejos e as minhas escalas com crescendos e decrescendos agora. É uma coisa que eu fiz muito pouco quando jovem, assim, eu simplesmente tocava a escala para cima e para baixo e deu. E arpejos também.
E isso aí causa uma sensação técnica até diferente, mas eu nunca pensei em fazer com respiração. Isso é Sim. interessante, né? Nossa, que difícil. A respiração, ela já quer... Ela quer voltar ao que a gente está acostumado, né? Ela fica meio sem saber para onde vai. Que estranho isso. Mas, Mas tu recomendaria a gente estudar respirando mesmo, assim? sim, é interessante. Eu considero interessante, principalmente, Carmelo, para termos essa consciência da função respiratória na prática do estudo. Por exemplo, esses exercícios do Skradek, eles são exercícios que exigem bastante agilidade na mão esquerda, afinação, porque são muitas notas. Podemos fazer esse treino com arco lento numa escala não tão complexa, numa escala onde vamos utilizar uma oitava, por exemplo, ou 2 oitavas, ou se não uma passagem com arco longo que exija menos da mão esquerda. Apenas que esse movimento de arco para baixo a gente consiga associar com uma inspiração. Não quer dizer que na hora de tocar a gente vai fazer sempre assim. É um exercício para conscientizar a importância da respiração na nossa prática. Mas tu não acha que isso pode ter um efeito prático maravilhoso na performance, na execução, em que tu sabes até como que tu vai respirar num momento difícil? Sim, exatamente. Quer dizer, o meu objetivo ainda a pesquisa que eu fiz é uma pesquisa que eu pretendo ampliar bastante. E a minha ideia é poder trabalhar com a questão respiratória no doutorado. Então, evidentemente, eu acho que é um campo enorme ainda para poder pesquisar, para poder estudar, porque exatamente o que você falou, eu acho que isso é determinante. É determinante o controle respiratório para o resultado técnico que a gente precisa naquele momento. O repertório violinístico, como de qualquer outro instrumento, exige muito. Então, essa respiração é o relaxamento. Eu fico imaginando, Oswaldo, aqueles ginastas da Olimpíada que fazem tá. Aí eles dão aquela voltinha e eles têm que incluir a respiração naquilo que vai ser o mais difícil que está vindo. Exatamente, né? Exatamente. Então, inclusive, isso, e você tocou num ponto muito interessante, né? Porque se observássemos mais a questão dos atletas, acabamos nos convencendo de que o que nós fazemos é uma atividade também que exige a mesma coisa. Somos atletas, mas somos atletas no âmbito da música. Então, essa questão é muito importante, essa consciência. Então, essa respiração consciente permite não só a oxigenação da musculatura, mas permite que combatamos também o medo de palco. Quer dizer, a ansiedade na performance é muito beneficiada com o controle que temos sobre a nossa respiração. O que acontece quando estamos tensionados ou nervosos? A respiração fica curta, fica entrecortada, os batimentos aumentam. É o oposto que a gente tem que procurar. Isso é uma reação natural do organismo diante de uma situação de perigo. Né? Um homem diante de uma situação de perigo, um ser humano, ele começa a respirar aceleradamente, que é uma forma de fugir. Né? Mas a questão da interpretação deve ser ao contrário. Temos que dominar essa respiração, inspirar muito lentamente, inspirar profundamente, devagar, e aprender a soltar o ar de uma maneira muito conscienciosa. E pensar que o momento de soltar o ar, Carmelo, é mais importante. Né? O movimento ativo da respiração, por assim dizer, se dá na exalação, não é na inspiração. Né? As partes envolvidas nesse processo é muito mais importante soltar o ar. E essa consciência de soltar o ar lentamente é o que vai nos permitir ter essa noção e essa tranquilidade. Se começarmos no nosso cotidiano a fazermos isso, com certeza o benefício vai ser muito rápido e muito claro. Pensar em inspirar lentamente, mas observar principalmente o ar que sai de uma maneira lenta, de uma maneira pausada, devagar. Isso tranquiliza muito, isso dá muita calma interior. Muito bom, muito bom. Dudu Violin está perguntando, o banho gelado pode ajudar devido ao fato de regenerar as articulações e melhorar a circulação? Não sei, porque eu não experimentei banhos frios para isso. Normalmente, eu pensaria no contrário. Né? Um banho quente ajudaria a aquecer o corpo e que é o que a gente precisa exatamente para atividade muscular. O banho frio, eu acredito que ele vai contrair mais. O que a gente precisa é realmente não contrair a musculatura. Né? No meu entender. Entendi. Pois é, eu já tinha ouvido falar disso, do banho gelado. Aham. Comigo, quer dizer, eu não experimentei, mas comigo não, acredito que não funcionaria.
realmente. Porque o que a gente tem que procurar, no caso, é que a musculatura fique mais relaxada. Eu não sei se no banho frio teremos um relaxamento muscular. Eu acredito que não sei. Pensando assim, eu acredito que não. Eu aprendi que se deve primeiro aquecer antes do estudo e depois do estudo alongar. Está errado? Que foi como eu aprendi também. Não, porque na realidade o aquecimento, o alongamento é um aquecimento também. Então, esse aquecer antes do estudo também é um alongamento. Podemos alongar, estaremos aquecendo a musculatura. É muito importante alongar antes de estudar e, principalmente, também não esquecer de alongar depois de estudar. O alongamento posterior facilita o retorno exatamente à normalidade muscular. E evidentemente, da mesma forma que falamos daquele aquecimento específico na hora de começar a estudar, quando terminamos o nosso estudo, o que a gente poderia chamar do resfriamento específico, o resfriamento específico seria ir fazendo exercícios de uma maneira pausada, diminuindo essa intensidade dos exercícios. Isso é muito importante. Tá? É como um corredor que está correndo, daqui a pouco ele não vai parar assim. Não, ninguém faz isso, exatamente. Caminhar, continuar caminhando, continuar se movendo até lentamente ir parando. Né? Exatamente. É importante. A gente não pode estudar, daqui a pouco, tá, parou. E aí deixa o corpo gelado. Exatamente. E esse. Não tem como. E esse resfriamento específico termina, evidentemente, com os exercícios também de alongamento. A gente alonga no final, para poder terminar exatamente de restabelecer todas as funções musculares de uma maneira adequada. Por isso que é bom alongar no final também. É sempre interessante. Lentamente. Tu me passas... Quer dizer, eu acho que eu tenho na descrição da nossa live, mas o teu website, mais uma vez... Sim, Sim, eu escrevo aqui. Mais fácil. Tu escreves aí nos comentários. Sim. E aí depois eu vou colocar na minha biografia ali para o pessoal acessar e clicar. Tá bom? Sim. E tem mais algumas perguntinhas aqui. O Natan tá aí. A Maiara perguntou: para quem tem problemas de coluna, quais alongamentos são recomendados ao tocar por um longo tempo? Deve ser, porque aqui cortou. Pois é. Um alongamento para a coluna, que inclusive podemos fazer num ensaio de orquestra, sentado na cadeira. Eu não tenho como fazer aqui, porque tem uma mesa na frente. Seria fazermos uma inclinação do tronco, okay, com os pés bem assentados no chão e os pés e as pernas um pouco separadas, até conseguirmos colocar a cabeça bem devagar no meio das pernas embaixo. Quer dizer, fazer toda essa torção, ok, lentamente da coluna, estaremos fazendo um alongamento gradual, ok, gradual, e voltarmos também com cuidado. Isso está dentro do site, está nos vídeos finais, dentro da parte de exercícios voltados para esse aquecimento durante a prática, por exemplo, num ensaio, ou também no final da prática diária mesmo, como alongamento final após o estudo. Ótimo, isso é muito bom. E a questão da coluna, é muito bom essa violinista ter perguntado, o musicista ter perguntado. A questão, Carmelo, do posicionamento, é muito importante que na prática do instrumento mantenhamos perfeitamente, academicamente, toda a estrutura do corpo. Quer dizer, qualquer tipo de problema, problema de mão direita, problema de mão esquerda, problema de cotovelo, problema de pulso, de cotovelo, qualquer problema interfere. A coluna sempre reta, mesmo que estejamos tocando sem espalheira, o eixo da coluna tem que ficar reto, não podemos forçar o movimento para baixo do pescoço. Se a gente consegue ter um posicionamento mais natural na hora de tocar, possivelmente estejamos evitando vários problemas decorrentes de uma má postura. Resumindo, a postura tem que ser muito cuidada no estudo. A postura, para mim, é essencial cada vez mais. Eu vejo assim, tudo vem da postura. A base é a postura. E é meio que, assim, a ideia que eu tenho é de uma pirâmide feita de vários blocos, assim, em que a postura das pernas está aqui, da coluna está aqui, da cabeça está aqui, até chegar nos pequenininhos,
Então, se a base não estiver bem feita, eu acho, eu percebo muito isso, como estão os meus pés no chão, como estão os meus joelhos, como é que está a minha bacia, Exatamente, com para certeza. frente, para para trás. Isso influencia demais no que a gente faz. Isso é fundamental. E principalmente quando estamos tocando em orquestra, também muito cuidado nessa posição na qual estamos tocando, sentados, corretamente sentados. Né? Muitas vezes vemos violinistas tocando na orquestra mais ou menos sentados, isso é horrível. E, por exemplo... Perdão, essa Sim, pergunta é isso é muito boa. importante. Isso é muito importante. Isso é fantástico. Sim. Vamos alongar e aquecer várias vezes quando tocamos por muitas horas com pausas curtas? Podemos, não é que devamos, a gente pode fazer isso. Quer dizer, o que a gente não deve fazer, no meu ponto de vista, é estudar mais do que 45 minutos, 50 minutos, sem fazer uma pausa. Né? A cada 45 minutos, uma pausa de 5, 10 minutos. Né? Seria o ideal, ou 1 hora, e depois de 1 hora, uma pausa de 10 minutos, 15 minutos. Isso é importantíssimo. É importantíssimo para a musculatura, importantíssimo para o nosso psicológico também poder descansar. E nesse ínterim, nesse tempo, sim, podemos fazer algum exercício, evidentemente, de alongamento. Podemos, sim, de uma maneira, sempre eu friso, lentamente, pensando muito bem o movimento, mas descansar, fazer uns alongamentos que não envolvam articulações, movimentos muito bruscos, por exemplo, muito difíceis, não precisa ser um alongamento muito difícil de fazer, alongamento simples, né, trabalhando principalmente as mãos, né, trabalhando a coluna, por exemplo, as mãos, o pescoço, alguns alongamentos lateralizando a cabeça, o pescoço, isso nos vídeos aparece bem no início do trabalho. Isso ajuda, isso é bom, mas descansar, né, que tenhamos alguns minutos, né, tranquilos, sem precisar exercitar o corpo. Aqui a Kate Viana, do Aprendiz de Violino, perguntou como você trabalha esses Sim, maravilha. com alunos iniciantes. Pois é, essa é uma questão bem complexa. Porque a criança parece tão mais relaxada, tão mais consciente. Sim, não sei. Exatamente. É uma questão bem complexa, bem interessante. Porque normalmente a criança é um grande exemplo para a gente. Para começar pela respiração. Normalmente as crianças respiram muito melhor que os adultos. Sem eles saberem, estão fazendo uma respiração abdominal, estão respirando super corretamente. Então, com crianças pequenas, eu não me preocuparia, num primeiro momento, em mostrar ou em querer que a criança faça certos exercícios de alongamento. O que eu faria é flexibilidade, sim, que acaba sendo um jogo. Esses exercícios de abrir os dedos, né, ou pegar o elástico, colocar assim e abrindo, ou com o próprio, dá para fazer exatamente né, entre o polegar e o índice, esse exercício é muito interessante. Abrir os dedos, né, esse de flexibilidade. Uhum. É parecido com o que os contrabaixistas fazem, parece que eles colocam uma caixa de fósforo, né, para abrir. Então, esse exercício é interessante. Uma fisioterapeuta, eu tive tendinite há muito tempo atrás, e uma fisioterapeuta me ensinou isso aqui também. De ampliar os dedos, e depois ao contrário, ó, fazer isso aqui. Deixa eu explicar assim, isso aqui. Não, mas dá para ver, dá para ver. É muito bom, exatamente, é parecido com esse, exatamente em outra posição. Além desse aqui, né? Além desse aqui, fazer os dois. Deixar Sim. os dedos bem flexíveis. Bem flexíveis. E um alongamento muito interessante para os dedos, que pode servir também para os violinistas que estão assistindo, por exemplo, fazer esse movimento aqui. Ó. Um por um. Uhum. Que ótimo esse aqui, gostei. Um por um. Esse aqui tá gostoso. Fazer em todos eles. Né? E depois podemos fazer com todos ao mesmo tempo também. Esse aqui é bom. Bem... precisando fazer esse aqui. Né? E sentindo realmente que está alongando, podemos sentir, se não sentimos desconforto, é até melhor. Isso quer dizer o quê? Que há uma boa elasticidade muscular. Né? Mas o desconforto faz parte desse processo também. E a Kate Viana perguntou antes, é um exercício interessante que as crianças podem fazer. Tudo que for questão manual, as crianças têm muita facilidade. Agora, dá para fazer com muita facilidade e eles vão fazer corretamente. Agora, alongar uma criança, 8, 10 anos, fazer um alongamento, eu acho um pouco desnecessário, até um pouco perigoso, porque a gente não sabe se a criança vai fazer direito. Né? Se vai ter essa noção realmente de fazer. Eu não recomendaria nessa faixa etária, eu acho que não há necessidade. Tá bom.
Oswaldo, o nosso tempo está acabando da live. Eu queria te agradecer demais. Imagina. E eu quero deixar o teu site aqui, o corpoeviolino.com.br, na descrição da minha biografia, tá? No meu perfil. Isso. Então aí lá, o pessoal vai lá e Perfeito. tem acesso. Perfeitamente. Eu vou deixar nos meus stories também agora. Tá bom? Perfeito. E, por exemplo, se eu pudesse responder depois esse monte de perguntas, se eu tivesse acesso a elas para responder depois, eu responderia às pessoas. Não sei se isso é possível. Aí, eu acho que não. Depois elas Não. somem. Mas Não. então tem como deixar depois o meu WhatsApp e as pessoas perguntam, por exemplo? Né? Não sei se teria como. Né? Cuidado Poderia. com isso. Muito cuidado. Não, sim, pois é. Mas eu gostaria de responder. Por que o pessoal não faz essas perguntas no teu direct aqui no Instagram? Ok, pode ser também, pode ser. Boa ideia, pode ser. Tá ótimo. Tá bom? Porque aí eu gostaria de responder a todas as pessoas que estão com essas dúvidas, eu respondo com muito prazer nesses próximos 2 dias, agora eu consigo fazer. Tá ótimo, então tá. Muito obrigado, Oswaldo. Agradeço. Muito obrigado a você, Carmelo, a todos que assistiram, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Prazer te conhecer, espero te conhecer ao vivo, em breve. Espero também, Carmelo. Muito obrigado, será um prazer. Obrigado. De nada. Então, pessoal, essa é a live de hoje. Amanhã nós temos a live que eu vou tocar os 4 primeiros movimentos da partita 2 de Bach. Sem a chaconne. Amanhã vai ser sem a chaconne, porque eu vou tocar os 4 movimentos e depois eu vou comentar alguns aspectos históricos, musicais, estilísticos, técnicos também. E comentar, assim, não vai ser uma aula, né? Porque quem é que vai dar aula de Bach? Né? A Bach é uma coisa assim... Todo mundo tem a sua opinião, né? Mas eu vou fazer alguns comentários logo após a execução. Espero que a internet esteja boa amanhã, senão a gente vai ter que começar a fazer isso aí pelo YouTube. E eu não sei como é que eu coloco o YouTube aqui no Instagram, já dei uma olhada na internet e dizem que não é possível. Pelo menos foi o que eu li, que Instagram não gosta. Instagram tem que ser Instagram, só Instagram. Mas vamos tentar amanhã, tá bom, gente? Muito obrigado e a gente se vê amanhã.